Estação da Pizza, a pizza mais saborosa de Biguaçu, na Avenida Francisco Alberto da Silva, 411, no Rio Caveiras. Pizza nos mais variados sabores tradicionais, especiais e doces. Venha se deliciar no nosso rodízio ou ligue para o teleentrega 483243-0005 ou pelo WhatsApp número 999610483, de segunda a segunda, das 19 à meia-noite. Estação da Pizza. Venha fazer parte de uma nova era da economia compartilhada, onde o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. Menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Estamos dentro de uma revolução, com uma única certeza: não dá para ficar de fora. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. Sicoob, faça parte. Boa noite, indo ao ar pela TV Biguaçu, mais um programa Encontro Empresarial com Sandra Molinaro. O nosso apoiador cultural, o Sicoob. Tenho certeza que se você precisar de uma solução financeira, é só falar com a gerente aqui do Sicoob de Biguaçu, a Vanessa, ou então lá em Antônio Carlos, que também tem o Sicoob, a Franciele está lá. Elas são ótimas, uma equipe maravilhosa, o Sicoob, sempre atento, sempre fazendo parte dos nossos negócios. Hoje nós temos a grata satisfação de trazer o Gleicon Schneider. Ele é um jovem de 43 anos e atua no ramo de desenvolvimento de software. É formado em eletrônica, filosofia e matemática. Gleicon, satisfação tê-lo aqui no nosso programa. Olha, obrigado, Sandra, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje, conversar com essas pessoas aqui da região de Biguaçu e do mundo inteiro, né? Do mundo. Online, né? Então, muito obrigado pelo convite e é um prazer. Nós que agradecemos e ficamos bem satisfeitos, porque é um tema que empresário é assim, né? O empreendedor, ele quer fazer um negócio, quer montar uma atividade econômica, mas o nosso país é uma burocracia tremenda, leis que mudam todos os dias praticamente, e aí ele se esbarra, né, em muitas coisas que não está preparado. Ele está preparado para o negócio, para aquilo que ele imaginou, aquilo que ele traçou, mas quando chega, por exemplo, nas notas fiscais, nota fiscal eletrônica, DANFIS-PED, aí são várias terminologias que ele, que tem o negócio dele focado, talvez não compreende bem. Aí ele precisa de auxílios, né, como contador e como também programadores, né, de sistemas, que no caso é você, né, que a tua empresa é Schneider Sistemas de Informação. O que a Schneider Sistemas de Informação faz? Então, a Schneider, ela desenvolve, como você falou, softwares para automação comercial, e a gente faz essa emissão desses documentos, né? Você disse o que é o correto realmente. O empresário está preparado para o negócio dele, ele sabe fazer o produto, a prestação de serviço, né? Muitas vezes ele não tem todo o conhecimento do que a legislação exige, né? Assim como ele necessita de um contador para fazer uma assessoria, hoje cada vez mais a empresa ela necessita de uma assessoria na parte fiscal, né? De emissão de documentos fiscais da empresa. Então a Schneider é uma empresa que também está no mercado há uns 20 anos aproximadamente, vai fazer 20 anos agora em março. A gente, no início, montamos um projeto para uma determinada empresa aqui de Florianópolis, uma empresa bastante conhecida, e ela nasceu dentro dessa empresa, né? Já falei isso em outro programa, até foi engraçado, a pessoa me perguntou por que eu não dizia o nome e tal, né? Mas ela nasceu dentro de uma empresa de informática, dentro de uma empresa bastante conhecida, como eu disse, com um projeto específico na parte de gestão, de controle de estoque, controle financeiro, de recebimentos, de vendas, né?
controle, apuração de diversos índices que a empresa tem que ter para sobreviver. Né? Sim, para ela ter parâmetro, né, para poder verificar se está indo bem ou não. Nesses últimos anos, Sandra, a gente observou, como você mesmo comentou agora fora do ar, que a gente falou sobre os últimos 10 anos, né, o fisco ele tem cada vez mais cobrado os documentos eletrônicos. Né? Há tempos atrás nós fazíamos uma nota fiscal manual, né, quase que não tinha controle, isso ia para o contador, passava por vários departamentos até que pudesse chegar no fisco, para o fisco apurar os impostos. Isso tudo era manualmente? Hoje manual. a gente nem imagina, né, como é que isso era feito. Né? Então, lá no início, realmente, até né, havia um receio sobre se isso seria possível fazer. Notas fiscais eletrônicas num país do tamanho do Brasil inteiro, né? Hoje a gente vê que essa tecnologia evoluiu muito. Claro. Né? Então, quando eu faço uma compra num supermercado ou uma compra de serviço, basicamente o fisco ele tem essa informação antes do cliente, né? Porque para entregar a nota para o cliente, vai para o fisco, é validado esse documento e volta para o cliente, né? O objetivo é fazer esse cruzamento de dados, obviamente, e claro, né, também, queira ou não, acaba ajudando na gestão da empresa. Né? E, obviamente, nós temos uma carga tributária alta no Brasil, a gente sabe disso, né? Tem uma cobrança ferrenha de impostos, e claro que o objetivo seria, né, as empresas todas se informatizarem para que esses impostos caíssem, né, para que em um determinado momento o governo pudesse dizer, olha, né, vamos todo mundo estar pagando. Porque, vamos fazer um parênteses, eu penso assim, que quando as notas eram manuais, elas eram passíveis, não que hoje também não haja, né, mas eram passíveis de sonegação, né, sim. Porque podia dar nota, até hoje as pessoas, às vezes, talvez num estabelecimento menor, as pessoas também até perguntam, quer nota, não quer nota, enfim. Mas mesmo com nota lançada, de repente você poderia até nem encaminhar essas notas, sei lá, para o contador e depois, não, até que o contador lançasse, isso fosse para o fisco. Então, aí veio todo esse processo, né, da fazenda, enfim, para angariar, porque se a gente não emite a nota, não se apura os tributos, não é? Os impostos, né? E quem sai perdendo também é o Estado, da federação, vai, porque hoje é meio complicado, né? Os tributos, né? Vai para cima, a distribuição é complicada, né? Eu acho, inclusive, até que onde é apurado o imposto, deveria ser a parte maior, né, de ficar, né, dentro daquele município, e isso não acontece, né? Hoje isso é tratado através de uma lei federal, né, sim, sobre quais os estados que recebem mais ou menos, tal. Inclusive isso gera aquela, né, famosa guerra fiscal entre os estados, tal. Tem todo esse problema que a gente vê. E também tem estados que facilitam mais a abertura de empresas, tem estados que não facilitam. Municípios também que fazem isso, né? Hoje, agora essa questão do agrotóxico aí, agora, né? Eu estava vendo, tem determinado verde, azul, tal, que vai ser um índice, um percentual, outro. Então tem em alguns aspectos, é menor, maior o índice, né? E também o ICMS, ele não é... Cada estado tem um percentual, né? Ele não é nacional. Não é nacional, não entendo isso, né? Então, da guerra fiscal trata essas alíquotas que são diferentes, e daí um determinado estado que tem uma produção de uma gama de produtos, ele diminui essas taxas sobre esses produtos. Hoje mesmo, falando sobre agrotóxico, Santa Catarina, por exemplo, que tem uma visão muito boa fora, né, fora do Brasil, inclusive, eles querem taxar os agrotóxicos, né, o governo pensou em taxar para que não fossem usados tantos e assim por diante. Mas Santa Catarina ele é um estado extremamente inteligente, assim, é um estado extremamente desenvolvido, se você for pensar em tecnologias. Né? Nós aqui somos polo de desenvolvimento, não só de software, mas desenvolvimento de tecnologia, de conhecimento. Sim. Né? E assim, toda essa questão fiscal, eletrônica, é controlada por um estado que está muito bem postado, né? Nosso estado está muito bem postado, apesar de que a Schneider hoje ela atende o Brasil inteiro, nós temos clientes em vários estados da federação, não todos, né? Mas em vários deles, e a gente vê que realmente Santa Catarina ele tem assim uma pegada muito forte na questão tecnológica, né? Então eles cobram, mas sabem do que estão falando, é muito, muito interessante. Para você ter uma ideia, né, nós comentamos sobre a nota fiscal eletrônica, nós temos também o cupom fiscal, que é aquela maquininha que fica no supermercado, né, que também é uma nota fiscal. Né? Ele tem validade... Tem validade como Qual a diferença do cupom e da nota fiscal? Então, hoje, assim, o cupom fiscal, nesse momento, ele ainda não é online.
né? Então ele está sendo gravado dentro de uma memória, que é uma memória extremamente segura, é uma tecnologia de anos já aqui em Santa Catarina. Inclusive, Santa Catarina é um dos últimos estados que ainda tem essa tecnologia. Acontece que essa tecnologia do cupom fiscal se mostra muito eficiente para esse mercado, né? Em outros estados, se você for a São Paulo, eles já têm uns outros equipamentos que são chamados SAT, tem o NFCE, que é uma nota fiscal de consumidor eletrônica, né? Mas a impressora fiscal, a tecnologia dela é muito avançada. Então o que acontece? A diferença básica para a nota fiscal eletrônica é que o cupom ele não é online. Eu não preciso de um respaldo da Fazenda agora para te entregar o produto. Como é uma nota fiscal eletrônica, basicamente, não existe. Sim, mas é muito rápido, existem né? outros caminhos, mas eu precisaria, a priori, até ter o contato com a Fazenda, valido a nota e posso entregar, então, ou então o caminhão pode sair para fazer aquela entrega, né? O cupom não, o cupom ele é uma venda ao consumidor, uma venda de varejo. Então eu estou ali e eu faço a validação agora, na nossa legislação atual aqui de Santa Catarina, no final do dia. Então, no final do dia, eu vou fechar a conta da impressora fiscal, né? Vou fazer uma redução Z, que a gente chama tecnicamente, é um documento fiscal. Ele, então, informa para a Fazenda o que foi vendido, para controle de estoque e tal. Então, basicamente, no final do dia, se faz uma nota fiscal de todo o movimento do dia da impressora. Isso é mais ou menos para as pessoas entenderem, que estão em casa entenderem, como mais ou menos funciona a diferença entre uma nota fiscal eletrônica, que é feita a movimentação na hora, que eu vou fazer a compra, ele vai na Fazenda e volta, o documento ok, validado, com o cupom fiscal que é feito agora no final do dia. No final do dia. Mas, por exemplo, eu já estive em alguns estabelecimentos comerciais que me deu cupom e era um produto que, se eu tivesse que reclamar ou ter algum defeito, eu preciso, para você garantir, você precisa da nota fiscal. Aí o que fez? A pessoa transformou aquele cupom eletrônico numa nota fiscal eletrônica. Existe uma situação que é o seguinte, ó, a nota fiscal, o documento fiscal, a empresa, ela tem que ter a guarda desse documento por 5 anos, né? Agora, é claro, a nota fiscal eletrônica você tem acesso. O cupomzinho a gente tem alguns problemas físicos quanto a apagar o papelzinho, sabe? Que aquele papel ele se apaga, né? No entanto, na empresa, o fisco tem acesso a essa informação, até o próprio cliente. Se a empresa tem a possibilidade de retirar, não um outro cupom, mas uma cópia daquilo que está lá dentro da impressora. A impressora ela guarda, né? A questão de ter ou não a nota fiscal é porque a nota fiscal ela permite que se coloque mais informações, entendeu? Então ela guarda mais informações. Por exemplo, o cupom fiscal, eu posso ou não identificar o cliente, né? Eu vou no supermercado, eles hoje, agora está se tomando essa ideia de identificação do cliente. Você gostaria de botar o CPF na nota e tal. E na nota fiscal isso é obrigatório, né? Eu tenho que identificar o cliente. No cupom fiscal eu posso ou não. Então você imagina, chega lá no supermercado, compra um celular, que hoje é fácil, né? Sim. Eu vou precisar que seja identificado no documento fiscal o seu nome, para você provar, né, que foi você quem comprou. A nota fiscal é obrigatório botar o seu nome. O cupom pode ser que o operador não coloque, então pode gerar esse tipo de problema. Quanto a garantias, assim, tanto o cupom sendo um documento fiscal com o cliente identificado, quanto a nota teriam eles têm a mesma eficiência. Perante ao fisco. Sim, interessante. Uma das questões só de segurança de, né, guardar um cupom e guardar uma nota. A nota fiscal ela tem um link que a qualquer momento eu posso fazer uma consulta. E também você se encaminha hoje as notas fiscais pro... Quer nota fiscal? Posso mandar pro seu e-mail? Exato. E aí já manda por e-mail da gente. E também entre empresas também se manda, né, as notas fiscais, já vai para o computador também direto, né? Vai para a empresa que é num arquivo específico, né? Um arquivo que chama XML. Né? XML, isso mesmo. E já vai e já fica tudo muito mais fácil, né? De gestionar. Para você ter uma ideia, a nota fiscal em si não é aquele documento, aquele papel que se entrega ao cliente ou que vai com, né? Aquilo ali basicamente é algo que um ser humano possa ler rapidamente. Ok, tem essa lista de produtos, né? Mas em si a nota fiscal mesmo, que se chama, é o XML que já está com a Fazenda. E a qualquer momento eu posso pegar esse documento, né? Hoje numa fiscalização, por exemplo, um caminhão que passa numa fiscalização da estrada, eles não olham mais o DANF, né? Eles olham os XML que já estão validados lá no servidor da Fazenda. Então o que vale mesmo é aquele XML. O DANF tanto que DANF é uma abreviação de documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, basicamente, para a gente ter uma imagem da nota, né? Isso é bacana. E daí vocês também são homologados, né? A Schneider Sistema de Informações é homologada pela Secretaria Estadual da Fazenda, né? Isso daí também é uma coisa complicada, né, Gleicon? Esse é um processo, então, para a gente fazer os cupons fiscais, que são esses documentos fiscais de supermercado,
Então, o que a Fazenda faz? Ela tem uma legislação nacional, né? Apesar de Santa Catarina é um dos únicos países que cobra dessa maneira. Tem uma legislação nacional que a gente tem aqui, então, eu tenho que desenvolver um software baseado no que a lei determina, né? A gente faz o entendimento da lei. A gente leva esse software a um instituto cadastrado pela Fazenda para fazer um teste rigoroso. Então, eles testam do início ao final o programa para ver se realmente ele está atendendo o que a legislação determina. E depois, então, eu trago com um laudo técnico, esse instituto me dá um laudo técnico dizendo, ok, o software está dentro do que a legislação determina e tal. Então, eu faço um processo homologatório na Fazenda. Então, na Fazenda Estadual. Então, como eu disse, Santa Catarina, a Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, eles são muito criteriosos nessa não escolha porque está aberto. Qualquer empresa pode vir para o Estado e fazer, mas tem que seguir a lei. Né? Tem que seguir o que eles determinam aqui no Estado. Seguindo o que está sendo feito aqui, é um processo... Tá, mas esse software que você desenvolveu, você mesmo que desenvolveu, enfim, e homologou, ele atende todos os tipos de negócios, de comércio, de indústria, de prestador de serviço, todos os segmentos, ou você tem que fazer as adequações? Então, assim, ó, existe, né, em Santa Catarina e no Brasil determinados ramos que são específicos. Por exemplo, nós atendemos uma gama bastante grande de empresas de varejo, de prestadores de serviço, de indústrias, né? Mas, por exemplo, nós não atendemos lá na Schneider postos de combustíveis, que tem uma legislação específica. Então, apesar de ter um modelo padrão para todos os mercados, ainda há as especificidades. Por exemplo, o posto de combustível eles têm algumas questões específicas, conexão com bomba, o produto, né? A gente, até hoje estávamos conversando lá no sistema, lá na empresa, sobre a gasolina é um dos produtos que é permitido ter 3 casas depois da vírgula, então elas trabalham no milésimo. Entendi. Os outros produtos não, necessariamente, né? Então, a gasolina sim sempre tem 3 casas depois da vírgula, né? Tá sempre aquele novezinho lá. Decimais lá. Decimais, no caso, centesimais. Né? Centesimais, isso mesmo. Seria isso. Então, tem essas especificações que são exclusivas de postos, nós não atendemos. Tem outros mercados que nós também não atendemos. Por exemplo, farmácias. Também tem uma legislação específica para a farmácia. A base do PAF-ECF, que depois eu vou te explicar do que se trata quando a gente faz a homologação, né? A base dele é a mesma para todos os mercados, mas tem determinados ramos que necessitam, né? Uma empresa, por exemplo, que presta serviço de uma oficina mecânica, também tem coisas que são específicas. Sim, porque é peça que... tem peça, eu abro uma ordem de serviço, o equipamento fica lá esperando para ser consertado, tem que ter alguns, né? Tem umas nomenclaturas que são, por exemplo, dentro do PAF, que eu já vou te explicar, tem o DAV, que é o Documento Auxiliar de Venda. Então ele não é uma venda direta, ele é um documento que pode se transformar ou não numa venda, como por exemplo um orçamento, uma ordem de serviço, ou algo nesse sentido. Né? E PAF, como eu falei, já para não ficar no ar, é uma sigla determinada pela Fazenda que significa Programa Aplicativo Fiscal. Programa Aplicativo Fiscal. Então todas as empresas que querem vir para Santa Catarina fazer softwares fiscais, além da nota fiscal eletrônica, quiserem fazer a emissão do documento fiscal lá na impressora fiscal, naquela de supermercado, o cupom fiscal, eles têm que criar um programa aplicativo fiscal que segue uma determinada legislação. Vamos ver ali quem é que está interagindo conosco. É o Everton Borges, está dizendo que é top. É teu conhecido, Everton Borges? O Everton é um excelente técnico de impressoras. Parabéns, Everton. Realmente está no ramo há muito tempo, é o melhor que eu conheço. Né? É o melhor de Santa Catarina, é o Everton. O Cristiano Tume, também Schneider Sistemas, é a melhor software house do mundo, olha aí. Cristiano também... Esse é nosso conhecido. Esse trabalha com o Luiz, o Cristiano. Isso. E a Lúcia, aí passou ali, deixa eu ver quem é. Tem outro, Eduardo Aguiar, Schneider Sistema é top. Aí, olha, tá a Lúcia Souza, boa noite, bem bacana hoje, parabéns. Estivemos ontem com a Lúcia no encontro dos embaixadores da paz, lá no Estreito. O pastor Roberto estava falando que aqui em Biguaçu eu sou embaixadora da paz, o Zebrinha também, né? E temos mais, acho que uns 30 embaixadores pela UPF. E ontem nós estávamos numa reunião para trazer novos projetos, né, para o município, para a gente
disseminar a paz, porque está tudo muito... Está precisando, né? A gente está precisando de paz interior, estamos precisando de paz nas nossas famílias, a célula familiar está muito complicada, né? Um abração, Lúcia, manda um abraço aí pro pastor Roberto, que ontem a palestra que ele deu foi muito bacana, nós aproveitamos muito, né? Bom, então falamos sobre a homologação e esse SPED, que é o Sistema Público de Escritura Fiscal, tá tudo junto ali. É porque é muita burocracia, né, gente? Eu fico pensando, eu comecei na minha empresa tem 20 anos, né? Então a gente era tudo muito manual, tudo. E quando veio essa modernidade, né, a gente até se assustava. Por exemplo, eu tinha que, como o meu era conhecimento, tinha 5 vias, né? Uma aí para um não sei o quê, outra ia para não sei o quê. Realmente. E a gente ficava. Eu tenho caixas até hoje ainda das 5º vias que ficava ali, que já deve estar tudo apagado. Eu estou precisando de fazer um faxinão lá no meu. Nos meus achados e perdidos, nem é arquivo, é achados e perdidos. E hoje, se você nem quiser imprimir, não querer imprimir a tua nota fiscal, você não imprime, né? Você fica guardado, né? Então, toda essa modernidade, isso daí eu acho que trouxe muito mais benefícios, né? Para todo mundo. Não, né? sem dúvidas, né? Que a gente não tem essa cultura da organização quando a gente pensa nessa questão fiscal, né? Mas olha só, você falou sobre papel, né? A impressorazinha fiscal, há tempos atrás, também tinha 2 vias. Tinha uma bobinazinha que era dentro, ficava guardada dentro dela, tem que guardar aquela bobina, né? Com as novas tecnologias não tem mais a segunda via, só tem o papel que se entrega para o cliente, porque a segunda via, ela, apesar de não ter mais fisicamente, ela é gravada numa memória dentro da impressora, né? E é um equipamento extremamente seguro, né? Indo para o SPED, então, né? O que seria o SPED, que é a escrituração? O fisco, eles querem receber as informações da empresa. O SPED, basicamente, é um arquivo magnético que o sistema gera, né? Todos os softwares que são homologados em Santa Catarina, obrigatoriamente tem que gerar esse arquivo, com basicamente a movimentação da empresa. Ali ele tem todas as informações de entradas, de saída. Daí nós temos tem dois tipos de SPED, né? Bom, vamos falar em termos assim mais simples de se entender, que é a parte contábil, né? A parte contábil da empresa, que envolve realmente a contabilidade, e o SPED fiscal, que é onde entram as compras, as vendas, o estoque da empresa, né? Quais foram os produtos que foram vendidos num período. Basicamente, lá dentro desse arquivo, que tem um layout específico da fazenda, não é algo que eu possa olhar e entender rapidamente, assim, né? A gente tem que seguir um manual para entender ele. Estão as informações de vendas, de compras, de movimentações, que a empresa realizou durante um período. Pode ser um mês, um ano e tal. Então... E a assinatura digital também está ligada? Bastante. Eu entendo bastante, eu passei tudo isso, então eu sei o que é, né? Toda essa mudança, né? Hoje está tudo muito simples, mas se bem que o certificado digital, se você tem que renovar de ano em ano, né? Tem anuais e tem trianuais. Tem vários, isso daí também veio, isso daí é que comprova que aquela empresa tem como burlar alguma coisa? Não. Ou esse certificado veio para justamente evitar essa fraude, digamos assim? Veio para justamente evitar essa fraude, né? Olha só que legal, a assinatura digital que você citou, tem vários momentos que a gente usa a assinatura digital, né? Antes de chegar no certificado, dentro do SPED que você comentou, dos documentos, existem tantas nomenclaturas, aquilo que eu falei sobre no final do dia, a própria impressora fechar e o sistema mandar isso para a fazenda, gera um arquivo que chama bloco X, outros chamam de bloco 10, que está entrando agora também em Santa Catarina, que basicamente tem essas informações da movimentação diária também. Então, esse arquivo ele tem que ser assinado pela empresa do software. Nós também assinamos esse arquivo, só para você ter uma ideia. Ele é um arquivo texto, tá? Tem um layout específico e tal. A gente pode abrir ele no editor de texto e olhar, apesar de não entender nada que está escrito. Essa assinatura digital que nós fazemos ali no final, no rodapé do arquivo, ela garante que esse arquivo, se ele sofrer qualquer tipo de interferência externa, o fisco consegue saber. É muito interessante essa tecnologia. Então, por exemplo, eu gero um arquivo do que vendeu num determinado mês, assino digitalmente e entrego isso para o cliente, entrego isso para a fazenda. Se esse arquivo for modificado entre a nossa geração e o recebimento da fazenda, a fazenda sabe que foi modificado pela assinatura digital. Essa é uma das coisas. Outra seria o certificado que você falou, né? O certificado realmente
tem vários modelos e vários tipos, né? Tem para as pessoas físicas, para pessoas jurídicas. Sim, Ele garante... tem empresas também que fazem essa certificação. Sim, exatamente. Tem várias empresas que fazem essa certificação. Ele garante que aquele documento realmente saiu da tua empresa. Entendeu? Então, tu vai assinar tu vai criar uma nota fiscal eletrônica, um XML. Né? Uhum. Então, assim, antes de mandar para a Fazenda, eu preciso deixar ele autêntico. Eu tenho que garantir para a Fazenda que, ó, esse documento é emitido pela minha empresa. Para justamente evitar falsificações e outros problemas que a gente enfrenta todos os dias hoje. Sim. Né? Então, assim, é muito seguro. Inclusive, se ele houver algum tipo de tentativa de burlar essa tecnologia, ele mesmo para de trabalhar, basicamente funciona dessa maneira. Então é muito interessante que eu garanto para o fisco que vai esse documento que eu emiti e recebo o mesmo documento só autorizado pelo fisco. Não tem como mudar isso durante esse caminho. Tá, agora se me fez... E quando eu já tive esse problema na empresa de emitir uma nota fiscal, errou, mas foi... E daí eu tenho que anular aquela nota fiscal. Então, existe essa questão de quando a gente fez um processo que aparentemente estava correto, né? Mandamos isso para a Fazenda e aí foi lançado o produto incorreto, por exemplo. Né? Ou então o endereço do cliente estava errado, coisa desse tipo. Sei lá, qualquer coisa ali. Então ela foi validada pelo fisco e está pronta para emitir. Aí existe o procedimento de cancelamento. Né? Eu faço uma carta de correção, eu posso usar a mesma estrutura de nota quando eu preciso alterar pequenas coisas. Né? O nome de uma rua, talvez, assim eu posso fazer uma carta de correção eletrônica. Esse é um documento também eletrônico que ele vai ser anexado à nota. Né? E quando eu mandar imprimir aquela nota vai ter aquele anexo. Uma ressalva. Isso, exato. E existe o cancelamento definitivo, que daí eu não tenho como... tem um erro, não tenho como corrigir, porque, por exemplo, cálculos eu não posso mudar de uma nota já validada. Né? Então eu precisaria cancelar, realmente. E aí eu faço um procedimento também eletrônico de cancelamento. De cancelamento. Simples. Se essa nota for, por exemplo, o DANF foi impresso depois do cancelamento, sai uma tarja avisando que está cancelada. No entanto, o XML na Fazenda já tem informação de cancelamento. Suficiente. Existe uma outra situação que é assim, quando eu faço a nota, antes de mandar para a Fazenda, eu já detectei o erro. Né? Então eu estou fazendo a nota, calculei e tal, eu iria validar agora a nota, quer dizer, eu detectei antes de mandar para a Fazenda. Então existe um procedimento que eu anulo aquela nota, ele não vai e nem volta, e eu só informo para a Fazenda o seguinte, esse número de nota não será usado. Ah, tá, porque tudo é numerado. Tudo é numerado, sequencial, sequencial. Apesar de ter, né, tem as séries de nota e tal, mas sempre sequencial, cada série sempre sequencial. Então. Tá bem, vamos ver ali quem o Eduardo Aguiar está dizendo ali que a Schneider Sistema é top, né? O Everton também a gente já falou, o Cristiano também. Então, por enquanto, ninguém mais falou com a gente. Se você tiver alguma dúvida, você que está aí nos assistindo, quiser saber sobre nota fiscal eletrônica, a oportunidade é agora. Mas me diz, então na tua empresa, na Schneider Sistema, você consegue gerenciar todo esse envolvimento de nossa geração de notas fiscais e também fazer toda a parte gerencial da empresa, se abaixar estoque, entrar mercadoria, toda essa logística aí. Isso, uma das dúvidas grandes do empresário é assim, para todas as movimentações existe um documento fiscal, o fisco ele já se preparou para isso. Né? Por exemplo, eu vendo refrigerantes e aí cai uma caixa lá e quebra o refrigerante. Existe um documento fiscal para baixa desse estoque. Ou então os furtos e os roubos, né, também existe um documento fiscal. Ou então ainda, como me perguntam muito, mas e se eu for doar um produto? Também existe uma nota fiscal para doação, né? Ela também é tributada, tal, então eu tenho que... Né, a doação também é tributada? Também. Né? Nossa, mas ninguém perdoa nada, né, ter doação tributada. Existem algumas situações, né, existem determinadas situações, como em todo o mercado, né, que não. Né, nós temos hoje, por exemplo, um produto, tem produtos que são tributados numa alíquota mais alta, por exemplo, em Santa Catarina nós temos basicamente 3 ou 4 alíquotas, 7, 12, 17 e 25, né. Um produto supérfluo que o governo avalia como supérfluo é 25%. Um produto da cesta básica pode ser zerado, né? Pode estar zero. Tem produto da cesta básica que não tem imposto. Né? Então isso varia também. Então determinadas situações, ou uma empresa... Cada produto tem uma tributação. Cada produto tem uma alíquota, tem uma identificação. Hoje foi criado agora uma nomenclatura que chama NCM, que é Número Comum do Mercosul, que tem uma identificação de um grupo de produtos lá dentro, quais são os produtos que podem estar.
né? Nós temos daí, entrando na tributação, tem o produto que é tributado integralmente, tem o produto que ele é substituição tributária, que existe o pagamento antecipado desse imposto. Tem produtos que são isentos, né? Eu sempre cito, gosto muito, porque eu tenho um pouco um pezinho na área da educação, que é o livro. O livro é isento no Brasil, né? O livro ele não paga imposto, é interessante, né? Mas temos até grandes livrarias fechando, né? Também é complicado. É porque assim, essa questão do fechado aí tem o e-commerce, né? Que está muito forte, as grandes empresas, né? Sim, mas sempre quando tem um determinado segmento termina, vem outro para substituir, e a coisa fica girando também, né? O que é interessante também é que, né, voltando a livros, assim, eu já ouvi há muitos anos atrás que o papel iria acabar, que o jornal iria acabar, né? Claro, a gente tem as mídias, mas ainda um livro é bom de pegar um livro. Eu adoro livro. Eu tenho ler um livro na tela do computador nem sempre é a melhor escolha. Não, um livro é um livro, né? Eu me lembro, tem biblioteca, nós temos aqui no município uma biblioteca, mas eu lembro que todas as escolas tinham biblioteca, né? E que a gente ia, chegava. Eu morei em São Paulo há muitos anos, então eu ia na biblioteca municipal. Nossa, aquilo era uma coisa gigante, aqueles livros lá, todo com cheiro de mofo, mas a gente... Obra de arte. Mas tem até hoje, né? Eu acho que é muito importante. Eu estive algum tempo atrás do Rio de Janeiro, também fiquei bastante... Impressionado, né? É muito bacana. E eu gosto também de um livro. Sempre que posso, também estou presenteando minhas netas com um livro para ler e estimular a leitura, né? Para tentar substituir. Então, nós vamos agora para um breve intervalo. Voltamos logo mais com o Gleicon, conversando sobre as notas fiscais eletrônicas, sobre gestão da sua empresa, e assim a gente vai tendo um pouquinho mais de conhecimento. Voltamos logo, logo. Venha fazer parte de uma nova era da economia compartilhada, onde o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. Menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Estamos dentro de uma revolução, com uma única certeza: não dá para ficar de fora. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. Sicoob, faça parte. Produtos de qualidade e durabilidade você encontra aqui. Renove sua casa. Deixe muito mais bonita e confortável nas Lojas Ideal. Lojas Ideal, o frete é grátis. E a montagem é na hora da entrega. Exclusividade das Lojas Ideal. Com os móveis das Lojas Ideal, sua casa vai ficar muito mais bonita e confortável. Venha nos visitar. Lojas Ideal. Compre na loja, site ou celular. Voltamos em Encontro Empresarial pela TV Biguaçu, falar um pouquinho do Jornal da Cidade, né, que também é do grupo da TV Biguaçu aqui, que é um jornal quinzenal. Até saí aqui no jornal, né, o pessoal me pegou aqui para fazer uma entrevista, né, quem sabe, né, a gente vai para as eleições aí do Executivo em 2020, né, então tomara que a gente tenha bastante aí pessoas, né, de bem e do bem para poder concorrer às eleições, né? Então, Jornal da Cidade aí é uma distribuição gratuita e você encontra nos melhores estabelecimentos do município. Acho que vai agora também para Antônio Carlos e governador Celso Ramos. Então, Jornal da Cidade. Gleicon, então vamos conversar mais um pouquinho sobre a tua empresa, né? Eu estava vendo ali. Me diz uma coisa, eu queria saber uma curiosidade que você deve conhecer. Eu sempre que vou a São Paulo, minha mãe mora em São Paulo. Deixa eu só falar ali, a Ana Schneider, que está falando ali que o Schneider Sistema sempre preocupada com o cliente, suporte e programa excelentes. Empresa de grande diferencial no estado de Santa Catarina. Essa daí conhece a empresa, hein? Conhece bem. Trabalha com você, a Ana? Não, ela já trabalhou comigo, agora ela...
Tá em outro ramo. Ela Tá seguindo uma carreira solo. Ela estuda, ela faz faculdade, né? É. Tá na área ambiental. Ambiental, então tá. A Ana Schneider é filha, né, do Gleico, então tá aqui. Um abraço, Ana. Estamos gostando aqui da conversa. Eu sempre que vou a São Paulo, minha mãe mora lá, e eu sempre vou, eles. Agora, não sei onde isso foi, no Rio ou aqui que me pediram. Eu quero pôr CPF na nota, CPF na nota. O que são? A minha mãe fala. Põe o meu CPF nas coisas que você comprar, porque depois restitui. Então, o que é essa nota paulista? Então, lá em São Paulo chama exatamente nota fiscal paulista, né? O governo estadual, ele achou uma forma, na verdade a gente já teve isso aqui em Santa Catarina, não sei se você lembra, trocava por umas raspadinhas antigamente. Não sei se alguém lembra. Mas esse daí da nota fiscal paulista interessante, porque a mamãe vai lá e pega um dinheirinho, porque hoje ela tudo gosta. automático, né? Daí sim, quer dizer, eu não guardo mais, mas há tempos atrás nós tínhamos isso em Santa Catarina também, a gente tinha que botar o nome do cliente na notinha, tu conseguia trocar por umas raspadinhas que davam um brinde. Bom, mas aí raspadinha era sim ou não, né? Qual é que é a história da nota fiscal paulista? A identificação do cliente, basicamente, isso vai ser possível fazer um cruzamento de informações, né? Claro. O que o cliente está comprando, né? Então eu preciso identificar o cliente, o que ele está comprando. Para questões de imposto de renda, tudo isso é possível para o Estado. Mas o Estado, basicamente, ele quer a garantia de que o usuário ele solicite a nota fiscal, né? Para gerar um ciclo. Então, o lojista vai ser obrigado a fazer a nota fiscal, quem vende para o lojista vai ser obrigado a emitir a nota fiscal para ele, porque senão não começa a não fechar o estoque. Então, e agora, nesses últimos anos, Sandra, como a tecnologia tem entrado fortemente nisso, é possível que um computador ele consiga cruzar essas informações automaticamente. É claro que hoje em dia a fiscalização ela não depende mais só dos fiscais, né, como tinha antigamente. Antigamente, há alguns anos atrás, o fiscal ele ia na empresa. Hoje em dia isso basicamente não existe mais. Né? Hoje em dia ele tem lá uma avaliação, né, tem lá um supercomputador, como nós temos aqui em Santa Catarina, que fica cruzando esses dados. Fica cruzando o que foi comprado, o que foi vendido. Hoje tu vai comprar um carro, se tu paga à vista lá no teu contador já reclama de onde vem esse dinheiro. É complicado, então, contador é complicado. Essas informações, né? E a nota fiscal paulista é para isso, para garantir que o lojista, quer dizer, eles incentivam o cliente a solicitar porque vai ganhar uma restituição. Sim. Ele solicita, exige que o lojista emita a nota fiscal, né? E o lojista já tem que exigir que o fornecedor dele também. Então acaba criando um ciclo fiscal. E São Paulo consegue ser, né, o estado maior. Que São Paulo é muito grande. Né? É muito grande. Não tem noção, né? São Paulo, assim, a gente está na Avenida Paulista até... Eu trabalhei na Avenida Paulista com a Augusta. Eu passei lá, eu tive um evento lá e nós estávamos num hotel que não pegava celular na Avenida Paulista. Mas não é porque não tem antena, é porque é muita gente usando ao mesmo tempo. Eu acho que é muito prédio, né, as barreiras físicas. Mas lá não tinha celular, não funcionava. Por quê? Num determinado ponto? Porque era muita gente aglomerada no mesmo lugar. Então, quer dizer, lá é tudo muito grande, realmente. E esse sistema lá de São Paulo, que tá o da nota fiscal paulista, que chama o tal do SAT, né, que é a concorrente da nossa impressora fiscal aqui em Santa Catarina. Então lá o equipamento que é um equipamentozinho que não imprime, ele imprime numa impressora comum, mas ele faz a transferência de dados automaticamente para a Secretaria Estadual da Fazenda de São Paulo. É um estado, como comentamos, muito grande, então certamente o controle é muito, muito complexo. Né? Complexo. É um estado rico, né? A gente sabe. A Margarida ali dando boa noite. Boa noite, Margarida. Um abraço. Qualquer hora vou passar aí para tomar um café contigo. E a tua... Oi? Também vou, então. É muito... A Margarida mora lá no... Não, é bom. O café dela é feito no fogão de lenha. Ela mora num sítio, porque a minha empresa é lá em Antônio Carlos, então no meio, às vezes, eu ligo para ela e falo, Margarida, tá em casa? Aí entro lá numas ruas lá sem asfalto, né? E a gente chega lá no sítio dela e toma um café daqueles coados ainda com coador de pano no fogão a lenha. Aí ela já faz um bolo e já... Sempre tem um bolo lá feito pela Margarida. Beijo, linda! Como você, só fazendo um adendo aqui, ó, né, a gente falou ali, o Cristiano Tomé, ele trabalha lá com a gente, o Luiz, que você conheceu, né? Sim, um abraço pro Luiz, Luiz que foi intermediário aí. Se eu apareço hoje aqui é porque eu conto essa história que é interessante, eu sou como o ponteiro do relógio, né? Atrás tem várias engrenagens que nós somos em 7 pessoas lá que
né? Nós temos as pessoas que estão no desenvolvimento do software. Eu já hoje não desenvolvo mais sozinho, já tenho uma equipe, né? Nós temos lá o William, o Rogério, tem o pessoal que presta serviço ao suporte ao cliente, que atende especificamente o cliente, né? Que é o Eduardo e a Jennifer, e nós temos o Luiz e o Cristiano que fazem a parte comercial. Então, só bacana, né? agradecê-los, que isso que faz com que a empresa gire realmente. Se hoje eu estou aqui é por causa deles, claro. Mas assim, você, né, começou, e acredito que aquele primeiro software, você deve ter ficado muitas noites sem dormir, enfim, que foi... Aí é a tua visão, teu modo empreendedor, né, aquele bichinho carpinteiro que a gente tem, né, nem todas as pessoas têm, né? É verdade. Que falam que perdem horas, mas estão ganhando, enfim, e você teve essa ambição boa, né, em parentes. E a gente sabe, né, que um gestor bem-sucedido, quando ele tem um trabalho bacana, reconhecido, né, principalmente o teu aí, que já está não só em Santa Catarina, mas no estado, no país inteiro, em alguns estados, a gente não faz nada sozinho, né? É uma equipe mesmo, trabalhando, e acho que a gente tem que ter hoje mudou muito, né, a relação patrão e empregado. Isso não diminui, ainda mais que são coisas que estão muito... Hoje a gente está muito próximo. As médias empresas, né, é muito próximo, né, o dono com os seus... Falam colaboradores. Eu não gosto da palavra colaborador, porque o colaborador é aquele que vai lá, colabora quando quer, né? Então é diferente. Mas enfim, os RHs aí inventaram esse nome ali para não ficar tão pesado. Mas a relação é empregado-empregador, né? Essa que é. E eu acho bacana isso, sabe? A gente reconhecer, né? Que a gente não faz nada sozinho, né? Que tem uma equipe que está com a gente, que acredita na gente e que tem, né, essa... Acredita nesse sonho, né? Que foi iniciado, como você falou. É um sonho, né? E que a gente passa isso, né? E tem que ter muito... Acho que vai muito de cada um, né? De cada um. Como tem empresas que não vão para frente, onde o dono ele não tem essa cuidade, né, de trabalhar com as pessoas, enfim, tem muitas coisas aí. E o Cristiano ali, que ele está falando, é o time Schneider, muito bem, parabéns aí, estou gostando de ver. Escuta, aí eu vendo lá o teu site, né, para vir aqui não falar coisas sem saber, né? Aí eu estava vendo que você desenvolve o Stockman Professional e o Stockman PDV. O que é um e o que é o outro? Então, desde que a gente conversou no início, nós falamos sobre cupom fiscal e nota fiscal eletrônica. Basicamente, o Professional ele é o software de gestão que acaba na nota fiscal eletrônica e o PDV é o software que acaba no cupom fiscal. Então, se você for imaginar um supermercado, tem vários PDVs lá, né? Que a gente chega no caixa, tem vários PDVs. E na PDV são os caixas. PDV são softwares para caixa. Cada um gera no final do dia e depois... Seu arquivo, e distribui isso, né? Eles concentram isso no Pro, concentram isso no Pro e gera também os arquivos para a fazenda, né? Mas basicamente é isso. O PDV, ele é o módulo que eu trabalho direto com a venda ao cliente. Aquele módulo de frente de caixa, como tem no supermercado. E o Stockman Professional é o que fica na retaguarda. Ele faz o controle de gestão mesmo. Ele faz o controle das contas, ele faz o controle do cadastramento unificado, centralizado, né, e espalha isso para os caixas. Ele recebe os dados de cada caixa para a gente saber o que cada um movimentou, tal, esse processo todo. Então, basicamente, o Pro ele é um sistema de gestão da retaguarda da empresa, e o PDV é aquilo que eu atendo o cliente lá na minha frente, aquilo que eu faço a venda. Você falou muito de supermercado, falou que não atende posto de combustível, farmácia, e quais segmentos que você atende além de supermercado? Uma loja de departamentos? Desde loja de roupa, desde empresas de gás. Olha só, gás? Estou tentando lembrar agora. De né? gás? De que gás, vende bujão de... bujão de gás, oficinas mecânicas, lojas de varejo de todas as naturezas, indústrias, né? Indústrias, a gente atende bastante indústria, lojas prestadoras. Porque todo mundo hoje, qualquer segmento é obrigado a emitir nota fiscal eletrônica. Não existe mais nota de papel. Em alguns casos existe, mas sempre ela tem que estar coberta por uma nota fiscal eletrônica. Vou dar um exemplo. Nós temos, um ramo que a gente atende bastante, inclusive, distribuidores de bebida.
né? A gente atende. Os pequenos distribuidores a gente atende muito. Então, como é que ele pode fazer? Ele usa um caminhão, uma van, para vender nos pequenos negócios, né? Esse nosso cliente, ele tem uma distribuidora, ele vende nos Em alguns pontos. Em alguns pontos de venda. Então, é permitido que ele faça uma nota fiscal colocando todos esses produtos no caminhão. E lá, quando ele for naquela venda pequenininha lá do interior, ele faça uma notinha lá para ele. Para depois isso ser acobertado por uma nota fiscal eletrônica. Entendeu? Tá. Então, ainda existe em alguns casos a nota fiscal de bloco. No entanto, isso não é mais permitido em empresas que têm sede fixa, né? Então, lá nós não temos mais aquela notinha D1, não poderia mais usar, apesar de que a gente vê ainda em alguns lugares. Vê em alguns lugares, Mas assim, hoje esse empresário que usa ainda essa nota, ele já tem uma dificuldade, por exemplo, ele já não presta serviço para grandes empresas, porque elas exigem que seja eletrônica. Então, isso, né, acaba gerando várias dificuldades para a empresa que ainda está naquele... Quando nós fomos para o município ali, Antônio Carlos, a gente via que tinha um serviço, por exemplo, de borracharia, né? O borracheiro que atendia a gente, aí daqui a pouco a gente falou assim, a gente não consegue, porque você não tem nota fiscal, aí fica ruim, aí ele agora faz. E eles vão na prefeitura, né? Como é que é essa situação? Que o caso dele é um pouco diferente de produtos, porque assim, de serviço, isso é prerrogativa da prefeitura, realmente, né? Por exemplo, nós atendemos uma empresa... recolhe o N... Aqui em Biguaçu a gente tem exemplos. Eu não vou lembrar agora o nome de um cliente daqui, porque como eu falei, eu não cuido da carteira de clientes, né? O Luiz, ele poderia, ou o Cristiano, poderiam nos ajudar aqui. Mas assim, aqui em Biguaçu, por exemplo, nós temos então a nota fiscal de produtos, eu vou lá comprar essa água, isso é um produto. Se eu te cobrar para entregar, essa nota fiscal é uma nota fiscal de serviço e é prerrogativa da prefeitura. Eu preciso fazer essa nota conectado ao software da prefeitura, que no caso aqui é um software que a gente também integra. Então eu faço um documento para produto e um outro documento para serviço. São dois documentos diferentes. Existe a nota fiscal para produtos e a nota fiscal eletrônica para serviços. É por isso que eles vão na prefeitura, que o borracheiro ele é um prestador de serviço. Basicamente ele não vende produtos, então ele pode tirar na prefeitura de Antônio Carlos. Essa é uma das situações. Outra questão, né, só voltando naquilo que toda empresa é obrigatória, não, tem empresas, por exemplo, a MEI, ela não é obrigatória de ter nota fiscal, né? Mas ela pode fazer notas fiscais avulsas. O contador pode fazer uma nota fiscal avulsa, né? A MEI, ela tem várias limitações para ser... Até limites também. Limites fiscais, né, de faturamento, até de quantidade de funcionários. Então, são essas questões que... Acho que só pode de um funcionário. Funcionários, né? 80 mil aumentou, né? Porque era 60 mil o faturamento. O faturamento 80 mil, então é bem restrito. Bem restrito. Então, daí essas não são obrigatórias. E também existe o seguinte, existe, por exemplo, eu abri uma loja que eu não sou obrigado a ter a nota fiscal eletrônica ainda. Existe essa possibilidade. Mas eu preciso ter o cupom fiscal. Entendeu? Então, eu abro uma loja de roupa, né? A gente atende muitas lojas de roupas femininas, por exemplo, boutique. Então, o que ela faz? Ela não tem emissão de nota fiscal eletrônica. Ela compra o produto, recebe a nota fiscal eletrônica e vende somente pelo cupom. Também existe essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Ela tem uma dificuldade para devolver produtos, porque lá quem emitiu para ela a nota fiscal eletrônica, ela teria que devolver com a nota fiscal eletrônica. Então, mas quem não devolve, né, não tem essa obrigatoriedade. E existe o outro lado também. Existem as empresas que só têm obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica e não do cupom fiscal. Por exemplo, uma distribuidora de água, né, uma distribuidora de gás, ela não precisa ter o cupom fiscal. Por quê? Porque ela não tem uma loja aberta. Então, basicamente, o cupom é para atender o varejo, é para atender aquele consumidor final. Mas, por exemplo, quando eu compro o bujão de gás, quem me leva nota fiscal? Não leva nada? Não. A gente telefona e fala assim, ai, quer isso aqui, pelo amor de Deus. Porque gás acaba só quando você está cozinhando, né? O gás, né, ele hoje é um combustível, então, o combustível no Brasil, ele tem uma legislação um pouquinho diferente quanto à substituição tributária. Basicamente, o imposto é cobrado anteriormente. Então, assim, mas... Como posto de gasolina? Como combustível, o posto de gasolina. Basicamente, o controle da emissão do documento fiscal lá no posto de gasolina não é nem por uma questão de pagamento de imposto. É mais uma questão de controle de se não tem uma gasolina que não foi comprada ali dentro daquele tanque. Mais ou menos é um seguimento então, mas meio assim, complexo. Porque o imposto daquilo já está todo já é pago anteriormente, sabe? Do combustível, do gás de cozinha. Do gás também, do gás cobrado também. lá anteriormente. Então, basicamente, não tem muito problema quanto à não emissão por questões de sonegação, e sim pelo controle de que, efetivamente, por exemplo, né, o posto de combustível vai lá, compra 10 mil litros de combustível,
Então, para saber que vai sair só 10 mil litros e não vai sair 20 mil, não vai aparecer esses outros 10, então existe uma numeração sequencial no cupom, então basicamente esse é o controle que se faz. Controle bem. E posto de combustível, né? Existem documentos também que, né, além do SPED e tal, existem documentos que são específicos para posto. Medição de tanque, tem coisas que... Assim como farmácia que tem específicos para medicamentos controlados hoje no estado, né? Então tem medicamentos controlados que já tem que cadastrar a receita do médico. Do médico, lá no sistema, exatamente. Então por isso que nós não atendemos esse tipo, né? Não é o nosso, nós não temos... Mas certamente tem empresas especializadas que fazem sem isso, dúvidas, né? tem Porque muitas tem que trazer a solução, na verdade, né? isso assim, ó, foi uma escolha nossa. Nós Claro. para esse ramo, né? A gente focou no que efetivamente Porque é um ramo bem amplo, né? É grande, né? Vamos ver ali o Rômulo Oliveira, o que está falando? Ai, quem é o Rômulo? A futura prefeita de Biguaçu, quem sabe, né? Vão depender aí do pessoal, né? Esse prefeito tem que votar, né? Ver se a gente... Tô podendo, tá bom, então. A Márcia Giacomossi. Top, o Gleicon te amo aí, ó, já mandou. É uma grande amiga, foi nossa cliente já. Ela é de São João Batista, Canelinha na realidade, mas está em São João Batista com a loja, tem uma loja de bastante sucesso lá. Ah, Se quiser procurar, eu acho que vai adorar a loja dela realmente. Onde é que é? Em São João Batista. São João Batista. Agora esqueci, nossa, sabe a razão. ela vai me matar. Márcia, ele mas não lembra o nome da tua loja, Márcia. Ele acabou de falar não, aqui. Vai ficar no ar. A Márcia Giacomossi, pode procurar que todos vão gostar muito. Então, eu acho que as mulheres vão adorar. Ela olha só, ela dá palestra no Brasil inteiro, essa mulher aí. Márcia, que legal. Vem aqui, Márcia, no programa. Vou te adicionar para você vir aqui no nosso programa. Ela vai botar o nome já, deve estar assistindo. Da tua história, vai ver o que você faz aí, que dá palestra. Vamos adicionar aí pra gente poder se comunicar e trazer, né? E você vem aqui pessoalmente. Dudali. Mas acho que é Dudali, né? Duda Linda. Duda Linda. É que Duda é o nome da... Duda Linda. Tá. Então tá bom. Mas então. é muito interessante, vamos conhecer a Márcia Giacomossi. Ela realmente, a gente tentou se encontrar essa semana, não deu. Ela teve uma passagem por Florianópolis lá, tô com muitas saudades. Então, vamos alinhar aí, né? E a Margarida também, bom demais ouvir vocês. Que bom, né, Margarida? O Rômulo também fez uma boa dedicatória aí pra você. Né? Fez ali, vamos ver o que o Rômulo perdi. A Edna dos Santos Júlio, top, Gleicon, saudades. Aí a Edna também Dona Edna, claro. Também ele não sabe o nome da loja, Dona Edna. Não, a Dona Edna ela não tem loja, não. É uma das... E o Bruno Pater, meu professor. Esse é o mestre. Professor de filosofia. Professor de filosofia. Legal. O Bruno fez filosofia onde? Aqui, no Instituto Pater, que é um dos professores, é o Bruno Nili. Que bacana. Legal. Também, Bruno, vamos um dia vir aqui no programa contar a história. Olha, realmente também o Bruno é muito interessante. Sempre que eu posso, eu vou nas palestras dele. Ele faz a palestra a cada 15 dias, se eu não me engano, na Livrarias Catarinense. Não sei se agora, eu acho que está... Nós estávamos comentando, né, no começo, que agora até as grandes livrarias já estão terminando uma pena. É muito legal também, contar o Bruno Pachter, realmente, ele tem uma bagagem bastante grande pra gente sempre ouvir, é muito bom. É sempre muito bom, né, a gente ouvir pessoas, né, que tem mais experiência, aí se você está numa mesa e a pessoa que sabe mais é você, sai daquela mesa, né, porque aí não tem muita graça. Não tem muita graça, né, é bom quando você vai para uma mesa onde tem pessoas, né, que tenha mais conhecimento, né, pra gente aprender, o mundo é assim, né, para aprender mais, né, cada vez mais. E o Caetano Silveira... O Caetano trabalhou com a gente, excelente profissional, infelizmente foi embora. E ele está dizendo que você é uma pessoa excepcional. Buscou novos caminhos, né? Realmente mas é assim mesmo, né? As pessoas têm que trilhar, né? Cada um trilha o seu caminho. E às vezes a gente se cruza e depois afasta. As portas estão abertas. Fizeram uma brincadeira com ele um tempo atrás lá, fizeram para ele. Fizeram uma campanha para ele voltar. Para ele voltar. Cristiano, volta, tá? Eu acho que já tá todo mundo chorando aí, hein? O Marco Gomes dos Santos.
Também é um ex-colaborador. Ó, Pô, só os ex-colaboradores. E o Cristiano que é atual, né? O Cristiano, eu tô sentindo falta do Luiz, não apareceu, né, o Luiz? Luiz, não, e o Luiz é meu amigo no Facebook, eu coloquei pra ele ali. E ele passou a... E o Marco Gomes dos Santos dizendo que você é mestre e sabe muito, né? Então tá... Dele. Marcos é um excelente profissional também. Tem empresa própria hoje, Marcos. Ah, bacana, Mar. E foi também teu colaborador? Sim. Então você tá fazendo, né, pessoas ali indo para novos caminhos. O Cristiano colocou uma frase interessante que foi um slogan criado. A gente está, então, para você ver como é abrangente o sistema, a gente está atendendo a F10 Arena, que é do Fernandes, que foi um ídolo do Figueirense, né? Apesar do Figueirense estar agora numa situação lamentável, mas né? o Fernandes, ele tem uma arena lá no Estreito e ele é nosso cliente. A gente está implantando o sistema lá e a empresa de mídia dele criou um slogan lá, Schneider Systems, um gol de placa na gestão da sua empresa. Que bacana. E tem uma propaganda lá, muito legal. Bacana. Então, você que está nos assistindo, que quer, pessoal, a Schneider Sistemas fica lá no edifício Kennedy Tower, né? Na Avenida Marechal, Castelo Branco, 65, sala 906. O telefone é 32415302. E eu acho que a produção pode buscar ali o site também para vocês verem, né, o que a Schneider faz, e é isso aí, né? Nós que somos empresários temos que seguir, né, as normas, a legislação e nos inteirar. Então são profissões, são empresas que surgiram, né, e surgem cada vez mais, né, para desenvolver, né? Viu, Sandra? Apesar, né, que claro, gente, como comentamos no início, tributação extremamente alta e tal, mas ainda assim, um software bem postado na tua empresa, que consiga aderir ao negócio da empresa, ele pode ajudar em muito a isso, né? Você imagina, por exemplo, um produto que tem, como a gente comentou sobre a substituição tributária, que tem uma cobrança anterior. Se o sistema não estiver configurado corretamente, se a empresa de software não te ajudar lá, vai haver uma bitributação, e aí é um dinheiro jogado fora realmente. Sim, o fisco, eles não querem cobrar nada mais do que a legislação exige. Então, assim, se eu tenho um produto que eu já paguei o imposto, ou já paguei uma parte do imposto, né? Então, na saída, eu tenho que tomar cuidado. O sistema tem que estar bem configurado para isso. Tem que ter uma equipe de assessoria para essa situação, né? A gente tem várias parcerias com contabilidades que fazem esse controle e assim, a gente consegue baixar muito o imposto. Muitas vezes é interessante, porque o empresário ele acaba levando um susto, que o imposto acaba baixando. Por quê? Porque havia muitos erros de cadastramento de produtos, de tributação do produto, estava errado. Então, com assessoria, claro, nós precisamos diretamente da assessoria também da contabilidade da empresa, mas a gente consegue fazer um trabalho que muitas vezes o imposto cai. Porque a pessoa, às vezes, que está fazendo, alimentando o sistema, às vezes alimenta errado, ou quem vai, enfim, tem então, que ter... tudo extremamente dentro do que a lei determina, você vai ver uma grande diferença. E claro, daí as outras questões que a gente pode ajudar, né? Qual é o produto que mais vale a pena comprar, né? Hoje em dia, um sistema, ele pode te ajudar nisso. Qual é o cliente que mais te dá lucro? Ou então, qual é o cliente que eu posso dar mais desconto e menos desconto? Qual é o vendedor que mais tem um valor agregado na minha venda? Tudo isso o sistema vai ajudar. Né? E, sem contar as questões financeiras também. O nosso sistema ele partiu de um desenvolvimento financeiro, então é muito robusto nessa área financeira. E a gente foi agregando o que é ao redor, que o que o empresário quer é um financeiro saudável. É isso que a gente cuida lá na Schneider. Quando a gente vai implantar um sistema de gestão, o que a gente cuida é ter um financeiro saudável, conseguir mostrar isso para o empresário, né? Para que ele possa usar o seu tempo da maneira correta. Empenhado, né? Porque o empresário, né, ele tem que, na realidade, ele tem que ter um olhar de fora para dentro para sua empresa, né? Exato. Se ele estiver muito ali envolvido no operacional dele, aí já não está mais no foco, né? Já fugiu. E se você tem um software que te auxilia em todos esses aspectos, né? Tanto nessas questões fiscais aí, que é muito importante, né? Que de repente você está pagando coisa a mais que é até indevida, e isso é um dinheiro que você nem vê, né? Como é que você vai avaliar isso? Porque o empresário não entende disso, né? Exatamente. E aí, se tem essa oportunidade de baixar esse custo, né? Desse dinheiro que está indo, e ainda te gerenciar e te dar, bacana isso, né? De você poder
ver qual que é o teu cliente, qual que é o teu melhor cliente, né? O cliente que te mais vende, porque no mundo grande você perde, né? Você não consegue quantificar. Só você olhando os números mesmo que você vai poder ter essa visão, né, dessa quantificação, né? E também dos colaboradores, né? Que colaborador é aquele que é mais empenhado, né? Aquele que vende mais. Então, isso daí dá para fazer bastante projetos e programas dentro da empresa de estímulos, né? Basicamente o que a gente tenta centralizar essas informações, trazer, né, como comentei sobre a assessoria da contabilidade, assessoria de um software que está disposto. A Schneider, hoje, a gente tem assim uma gama de clientes fechado na realidade, né? A gente não sai a vender a rodo, assim. A gente tem que saber qual é o cliente que precisa ter essa solução. Então a gente levando essa assessoria para o cliente, trazendo contabilidade. E o empresário fazendo o que ele sabe fazer, que aquele é o negócio dele, que ele entende. Então, do que ele não sabe exatamente, que é as questões fiscais, nós cuidarmos, ou então uma questão de gestão de estoque, nós cuidarmos disso, eu acho que daí é fórmula de sucesso. Tá? Então, quando chegar um cliente lá na Schneider, vai ver que realmente dá para trabalhar e muito dentro da empresa com a tecnologia. Bacana, sem né? atrapalhar. Sem atrapalhar. A tecnologia veio para ajudar, para não atrapalhar. Vamos ver ali o Cristiano, o que é? A frase é minha, Gleico. Olha, ele já está puxando ali a sardinha, a brasa para a sardinha dele, né? Então, Gleico, nós já estamos finalizando, já 9 horas, estamos terminando aqui o nosso programa, passou muito rapidinho, né? Aqui com o pessoal ali muito alegre, né? A frase foi ele quem criou o slogan. É verdade, o Cristiano tem razão. O slogan do F10 que eu falo dele mesmo. De placa é dele. Tá vamos ver ali a Márcia. O nome que está muito longe. Ela falou assim, Gleison é muito inteligente, um cara muito do bem. É mesmo, né? Bem do bem mesmo, né? Então tá. Então chegamos ao final do programa, foi bem um tema bem difícil da gente entender, né? Que o empresário não gosta muito dessas coisas muito contábeis, não, quer estar focado mais no trabalho dele, no produto, enfim, naquilo que ele quer fazer, né? Então, Gleico, deixar aqui, né, para você fazer as suas considerações, vender aí tua empresa, né, que já está muito bem representada aqui. Eu queria novamente agradecer o convite de vocês a participar desse programa. Eu tenho bons contatos aqui em Biguaçu, gosto muito dessa cidade. Sempre que eu saio ou entro em São José, né, que é uma cidade que eu sou de São Bonifácio, interior aqui, então adotei São José, mas sempre que eu saio dali para ir para o norte, eu passo por Biguaçu. E sempre gosto muito de passar por aqui, tenho bons amigos aqui. Agradecer o teu convite, ver da seriedade assim que a gente lida com esse assunto, que você, né, lidou com esse assunto, que é realmente muito importante para o empresário. Normalmente, quando não se conhece a fundo, tem um certo receio quanto a isso, e a gente não tem que ter receio, tem que realmente conhecer. Né? O medo existe, mas a gente conhece, conhecendo fica melhor. Agradecer o teu convite novamente, dizer que quem precisa de uma solução, converse lá com o Cristiano ou com o Luiz Fel, né? O Cristiano Tomé, que são as pessoas que estão responsáveis pelo nosso departamento comercial. E vou usar agora uma frase, então, já que eu usei do Cristiano, vou usar uma do Luiz, né? Vem pra Schneider. Vem pra Schneider, então tá. Vamos ver ali o Douglas Leme, ali o sistema, tem experiência e isso é tudo. Abraço. Grande profissional também. Então tá. Gente, foi uma satisfação, Gleico, tê-lo aqui com a gente, né? O Ícaro também, muito bom amigo, um grande profissional, um dos futuros gerentes da grande rede de lojas no estado aí. Quando entra na tua... Foi teu colaborador também, não? O Ícaro não chegou a ser, mas nós tentamos trazer ele, mas ele está num processo de crescimento dentro da 1001, que é uma loja, então ele bacana. Foi muito legal. Ele Isso muito legal. Mesmo. A gente fica bem contente, né, de trazer aqui pessoas que gostam, né, do que fazem, né? E você parece que gosta muito do que faz, né? Porque fala com muita propriedade, tem o brilho no olho, né? E isso é bacana. Então encerramos aqui o Encontro Empresarial, agradecer o Gleico novamente, né, por estar aqui trazendo essas informações pra gente, né, pra você. E qualquer coisa, vai pra Schneider, né, como diz o Luiz, e mandar um abraço pro Luiz. Então uma boa noite para vocês, até a próxima quinta-feira, Encontro Empresarial pela TV Biguaçu.